Se todas as suas relações terminam do mesmo jeito, sendo traído, usado ou desrespeitado, tem algo errado no padrão que você está seguindo. Será que as mulheres te enganam ou você que está ignorando todos os sinais? Hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo, onde você está errando e como evitar esse tipo de relacionamento daqui para frente. E no final do vídeo eu vou ensinar uma técnica para identificar essas mulheres antes de você se envolver. Então, fica aqui comigo até o final. Eu me chamo Patrícia, eu sou psicóloga especialista em relacionamentos e hoje eu vou te contar uma verdade que talvez pode doer um pouquinho, mas que pode salvar a sua vida amorosa. Se você sempre se vê no mesmo posicionamento, mais ou menos, tá? Com relação aos seus relacionamentos, no mesmo padrão, onde a mulher te desrespeita, ou ela te manipula, você não consegue lidar com ela de alguma forma e ela te usa ou até te trai, pode ser que o problema esteja na forma como você, homem, está enxergando essas relações. Mas calma, a boa notícia é que isso tem solução. Um pensamento muito comum de homens que sempre recaem no mesmo padrão de mulheres é pensar, por exemplo, assim: ah, ela mentiu pra mim. Será mesmo que ela estava mentindo pra você? Muitos homens pensam e falam, né? Ah, ela me enganou, no começo ela parecia tão boa e depois agora se transformou numa pessoa diferente. Mas a verdade é o seguinte, mulheres raramente elas vão mentir sobre quem elas são. Elas podem, assim, não dizer tudo com palavras, só que elas vão mostrar através de atitudes. Então, se ela te mostrou sinais desde o primeiro dia, a probabilidade é que ela tenha sim te mostrado sinais desde o primeiro dia e que você ignorou. Por exemplo, se ela já estava falando mal do ex, se ela já demonstrava desrespeito em pequenas coisas, se ela já deixava claro que gostava, assim, de atenção masculina em excesso. Por exemplo, aí eu tô falando gostar de receber atenção mesmo, assim, de chamar a atenção de outros homens, estando dentro de um relacionamento, outros homens que não eram somente você no caso. Se sim, então os sinais eles já estavam lá, mas você preferiu olhar para o outro lado. Então é aqui que entra o primeiro erro, acreditar mais naquilo que você quer do que realmente a verdade que os fatos nos contam. Então agora você pode estar pensando assim, bom, como que então eu percebo mulheres que não são confiáveis? Elas sempre vão demonstrar sinais, só que muitas vezes é de forma sutil, tá? Elas vão te mostrar sem realmente dizer, ah, como? Por exemplo, é a maneira como elas podem estar falando sobre o ex, se ela só teve ex tóxico, se o ex era só doido, sabe? Histórias de que como aquela pessoa foi ruim pra ela, sabe? Como ela foi a vítima. Isso é um tipo, tá? Um tipo de coisas que podem estar presentes como red flags, que são bandeiras vermelhas, sinais que você deve prestar atenção. Outra coisa é o modo como ela trata os outros. Se ela é rude com atendentes, com funcionários, às vezes com a própria família ou com a sua família. Então, isso quer dizer que um dia ela pode sim te tratar também dessa forma, porque nada mais é do que ela tá apresentando, é o jeito dela para você. Então, você precisa prestar atenção. Outra coisa bem importante de se atentar é a relação dela com os filhos, né? Caso tenha. Se ela já tem filhos e não prioriza eles ou impede o pai de ver a criança, tem uma relação bem problemática com a criança, então por que você acha que com você ela será um anjo que caiu do céu? Não, gente. Você precisa olhar assim, como é o comportamento dessa pessoa em geral, não só com você. Outro ponto bem importante, gente, o grau de provocação e validação. Se ela está sempre buscando atenção masculina nas redes sociais, estando comprometida com você ou flertando com outros homens, querendo assim testar o seu ciúme, isso também é um alerta, tá? Não tem por que ter esse comportamento, sendo que você já está dentro de um compromisso. Isso só demonstra um tipo de imaturidade, um comportamento imaturo emocionalmente. Então, se você ignora esses sinais, você não sabe como conversar com ela sobre isso, ela começa a te fazer ciúmes, te mostrando prints de conversas, etc. É um sinal que talvez ela não esteja pronta ou preparada para um relacionamento sério, então vocês precisam conversar sobre isso.
E claro, né, se for todos os sinais juntos que eu falei, pior ainda. Se você já tá num caminho de autoconhecimento, de querer estudar sobre esse padrão que você vem apresentando, você pode, às vezes, se perguntar, mas por que que essas mulheres sempre me escolhem? Assim, a mulher que tem muita red flag, ela não vai se relacionar com qualquer homem, né? Elas vão estar em um relacionamento com alguém que vai permitir essas red flags. Porque um homem que não vai permitir, tá? Eu tô dando exemplo aqui mais de homens. Mas isso também vai servir para mulheres, gente. Se você permite um monte de red flag do cara, um monte de coisa errada que ele faz, e você, homem, é a mesma coisa. Se você permite um monte de coisa errada que a mulher faz com você, ou que ela faz na sua frente, ou que ela faz com a sua família, você acaba sendo permissivo e a mulher que tem esses comportamentos, ela percebe que você permite. Então, ela provavelmente percebe que você não tem um posicionamento, que você, de repente, tem uma baixa autoestima, tá? Você não sabe se posicionar, ou você fica extremamente, de repente, assim, hipnotizado, ou por ela ser muito bonita, ou por ela, quando ela te trata bem, você esquece os comportamentos ruins dela. Outro ponto muito interessante é você demonstrar insegurança perto dela ou precisar muito da aprovação dela. E isso, assim, ela já vai perceber ali, às vezes, e até tripudiar em cima de você, porque ela vai perceber que você é permissivo, que você é inseguro nos relacionamentos, que você precisa da aprovação dela e que, assim, para completar tudo isso, você ainda se deixa levar, você fica assim embriagado por ela ser muito bonita, né? Muitas vezes, se você já não teve uma autoestima desde menino legal, você sofreu bullying, ou de repente você tinha muito peso e aí hoje em dia você conseguiu emagrecer, e às vezes você não organizou internamente tudo isso, você pode se demonstrar como um cara inseguro, e a mulher percebe isso. E aí acaba se tornando uma relação onde o seu limite está sendo testado a todo tempo, né? No começo a pessoa ela vai começar fazendo pequenas provocações, óbvio, né? Nada começa gigante, a pessoa ela vai te testando aos poucos, vai começando com algumas coisinhas. E se você prioriza manter a paz, fugir de conflito, pronto. Aí a mulher também já vai perceber. E nesse momento você já perdeu. Então muitos homens deixam passar as coisinhas pequenas, né, comportamentos, coisas desrespeitosas, porque eles não querem brigar. Eles acham que brigar é ruim, ou que vai estressar eles, ou eles querem descansar, daí eles não querem brigar. E aí começa a não resolver esses conflitos que você percebe como sendo uma provocação, ou como sendo um desrespeito, como sendo uma falta de consideração, muitas vezes. Só que isso você tá começando a colocar uma dinâmica no seu relacionamento, onde ela faz, você vai passar ali panos quentes, e aí você vai sair de novo como uma pessoa reprimida, você vai ser um homem, de certa forma, reprimido dentro do seu próprio relacionamento e desrespeitado, ainda por cima. Então, se você quer ser respeitado, você precisa manter um padrão de respeito, você precisa aumentar a sua autoestima. Não adianta pedir respeito se você aceita menos dessa mulher e você tem medo de perder ela, ou porque ela é muito bonita, ou porque você já tá apaixonado, enfim. Você precisa melhorar a sua autoestima. Se esse conteúdo está te ajudando, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que eu falo sobre padrões de relacionamento, autoestima e como evitar cair em ciladas emocionais. Se você quer parar de ser enganado ou quer parar de ser usado nos relacionamentos, você tem que se preparar, você tem que evoluir e se desenvolver psicologicamente. Para a próxima parte desse conteúdo, que é uma das principais e de onde você vai tirar muitos insights e muitas ideias. Agora que você já sabe como identificar essas mulheres, né, que começa de coisas pequenas, depois vai evoluindo para grandes provocações ou grandes conflitos e você não consegue se posicionar muito bem, eu vou te mostrar o que fazer para não cair mais nesse tipo de relacionamento. Aprenda a identificar os testes de respeito. Então, desde o primeiro encontro, presta atenção nas pequenas atitudes, veja se ela te desafia, se ela não respeita pessoas, né, de quem ela não precisa ter a aprovação, exemplo, né, atendentes, funcionários, ou outros amigos, né, se você já é uma pessoa, de repente, que ela já é tua conhecida, né, prestar atenção nisso, como é o comportamento dela. Outro ponto importantérrimo, assim, demais, não demonstra desespero
por validação. Não seja, assim, algumas pessoas gostam de usar a palavra emocionado, tá? Mas, assim, o que eu tô me referindo aqui não demonstra assim, desespero por ela te aprovar. Se você precisa que uma mulher te valide para você se sentir bem, então já começou errado. Já começou errado, porque não é a validação dela que vai resolver o teu problema, é a tua autoestima, o que você pensa sobre você mesmo, a tua autoimagem. E aí, quando eu falo de autoimagem, eu não tô falando só de físico, eu estou falando da tua autoimagem interna como ser humano. Então, se você tem essa ansiedade, esse desespero por ela te responder, por ela sei lá, aceitar o teu convite, aceitar sair na próxima vez, tem um grande problema aí, que é a autoestima. Assim, e só para reforçar, é não permitir falta de respeito desde o início. Se você aceita que a pessoa te desrespeita desde o início, ela vai entender que ali ela pode se comportar da forma como ela quiser. E se você não percebe equilíbrio nesse relacionamento, você não percebe reciprocidade, se afaste. E se você quer aprender a evitar cair em armadilhas emocionais e construir um relacionamento de valor, um relacionamento saudável, eu tenho um material completo para você. Se você se vê como uma pessoa também dependente emocional, que muitas vezes é o perfil de pessoa que aceita desrespeitos ou que está num relacionamento que a pessoa tem muitas red flags, na descrição você encontra alguns materiais meus que são um ótimo primeiro passo para você começar a aumentar a sua autorreflexão. E assim, eu garanto que se você realmente fizer os exercícios que estão ali, você já vai ter um outro nível de insight sobre dinâmicas de relacionamentos dentro da sua vida. Se você quiser dar um passo a mais, eu também tenho um curso sobre dependência emocional, para você testar o seu nível de dependência emocional. Também o link dos meus atendimentos individuais está aqui embaixo. Agora me conta se você já ignorou algum desses sinais claros e depois se arrependeu. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.